Aqui quem fala é o Informação SCP, e hoje eu vou falar sobre os SCPs mais perigosos para a humanidade. Então deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. SCP-017 Classe do Objeto. Que ter procedimentos especiais de contenção. SCP-017 encontra-se contido em uma prisão de vidro acrílico de 100 cm por 50 cm por 50 cm, suspensa no centro de uma cela de concreto, medindo 6 m por 6 m por 4 m. Ligadas às paredes, teto e piso encontram-se holofotes com lâmpadas a arco voltaico de alta intensidade, apontados diretamente para a prisão acrílica, para garantir que SCP-017 seja constantemente exposto à luz por todos os ângulos. Funcionários postados na sala de controle de SCP-017 devem monitorar o funcionamento dos holofotes e do sistema de geradores de emergência e solicitar manutenção imediatamente após descobrir uma lâmpada queimada ou alguma falha no gerador. A única circunstância na qual funcionários podem adentrar a cela é em caso de troca de lâmpadas. Indivíduos entrando na câmara devem usar os trajes refletivos completos designados e devem atentar para não entrarem na frente de nenhum holofote funcional. Descrição: SCP-017 é uma figura humanoide com aproximadamente 80 centímetros de altura e anatomicamente similar a uma criança pequena, porém sem nenhum traço discernível. SCP-017 aparenta ser composto de uma mortalha de fumaça umbral. Nenhuma tentativa de encontrar algum objeto sob o manto foi bem sucedida, mas a possibilidade ainda não foi descartada. Item número: SCP-106 Classe do Objeto. Que ter procedimentos especiais de contenção. Revisão 11.8 Nenhuma interação física com SCP-106 é permitida em qualquer momento. Toda interação física deve ser aprovada por votos de pelo menos 2/3 do Comando 5, e deverá se restringir apenas a experimentos. Todos os funcionários, pesquisa, segurança, classe D, etc., devem sempre permanecer a pelo menos 60 metros de distância da cela de contenção, exceto em caso de brecha. SCP-106 deve ser contido em um compartimento selado, composto de aço revestido de chumbo. O compartimento será selado com 40 camadas de material idêntico, cada camada separada por pelo menos 36 centímetros de espaço vazio. Os suportes entre as camadas devem ser espaçados aleatoriamente. O compartimento deve ser mantido suspenso a pelo menos 60 centímetros de qualquer superfície por um sistema de suspensão eletromagnética LEAD. A área de contenção secundária deve ser composta por 16 celas esféricas, cada uma preenchida com diversos fluidos e um arranjo aleatório de superfícies e suportes. A contenção secundária deve ser equipada com sistemas de iluminação, capazes de encher todo o arranjo com pelo menos 80.000 lumens de luz instantaneamente sem envolvimento humano direto. As duas áreas de contenção devem ser fiscalizadas 24 horas por dia. Qualquer forma de corrosão percebida na cela primária, secundária, nos funcionários ou em qualquer outro ponto da área dentro de 200 metros de SCP-106 deve ser relatada à segurança da área imediatamente. Qualquer objeto ou funcionário perdido para SCP-106 deve ser considerado desaparecido/morto em combate. Em nenhuma hipótese devem ser feitas tentativas de recuperá-los. Nota: pesquisas e estudos constantes revelaram que, quando confrontado com uma combinação de estruturas altamente complexas/aleatórias, SCP-106 pode ser confundido, mostrando um atraso notável na entrada e saída de tais estruturas. SCP-106 também demonstra aversão à iluminação direta e repentina. Isto não se manifesta como dano físico, mas o força a fugir rapidamente para a dimensão de bolso gerada em superfícies sólidas. Estas observações, em conjunto com a aversão ao chumbo e confusão com líquidos, reduziram os incidentes de fuga em 43%. As celas primárias também têm sido eficazes em casos de recuperação que requerem o protocolo de retorno. Os estudos continuam. Descrição:
SCP-106 aparenta ser um humanoide idoso, com uma aparência que indica decomposição avançada. Sua aparência varia, mas o estado de putrefação é observado em todas as formas. SCP-106 não é excepcionalmente ágil, e pode permanecer imóvel por dias, aguardando por uma presa. SCP-106 também é capaz de escalar qualquer superfície vertical e pode permanecer suspenso de ponta cabeça indefinidamente. Ao atacar, SCP-106 tentará incapacitar sua presa, danificando órgãos importantes, grupos musculares ou tendões, arrastando então a presa incapacitada para sua dimensão de bolso. SCP-106 demonstra preferência por presas humanas, entre 10 e 25 anos de idade. SCP-106 causa um efeito de corrosão em qualquer material sólido que toque, causando decomposição física do material segundos após o contato. Isso pode ser observado nas formas de ferrugem, apodrecimento e rachaduras nos materiais, seguido da criação de uma substância negra mucosa similar à que reveste SCP-106. Este efeito é particularmente destrutivo em tecidos vivos, e presume-se que se trate de uma ação pré-digestiva. A corrosão continua por 6 horas após o contato. Após este período, o efeito parece rescindir. SCP-106 é capaz de atravessar matéria sólida, deixando para trás um grande rastro de seu muco corrosivo. SCP-106 é capaz de desaparecer dentro de matéria sólida, entrando no que se presume ser uma dimensão de bolso. SCP-106 é então capaz de sair desta dimensão por qualquer ponto conectado ao ponto de entrada. Exemplos: entrar na parede interna de uma sala e sair pela parede externa. Entrar em uma parede e sair pelo teto. Não se sabe se esse é o ponto de origem de SCP-106 ou simplesmente uma toca criada pela criatura. Os estudos limitados dessa dimensão de bolso mostraram que ela é composta primariamente de salões e salas com entrada dados expurgados. Esta atividade pode durar dias, com alguns indivíduos sendo soltos somente para serem caçados, recapturados e dados expurgados. Item número: SCP-008 Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Amostras de SCP-008 são consideradas risco biológico extremo classe V e todos os protocolos relacionados são aplicáveis. Medidas de irradiação e incineração serão utilizadas em caso de ações políticas ou militares que possam causar o desmontamento da instalação, uma queda de energia, ou a ausência de contato entre agentes e fontes externas durante períodos maiores que 8 horas. O período de quarentena para agentes ao sair da instalação é de 4 meses. Se uma brecha na contenção ocorrer, medidas de irradiação e incineração serão aplicadas. Os procedimentos de todas as localizações G2 não devem conter medidas de evacuação. Descrição: SCP-008 é um prion complexo, cujas amostras estão armazenadas em cada uma das localizações G2 conhecidas. Pesquisas envolvendo o SCP-008 são altamente confidenciais e primariamente focadas em prevenir pesquisas que possam levar à sintetização de SCP-008 no futuro distante. Características do prion incluem 100% de infecciosidade, 100% de letalidade, transmissão através de mucosas expostas e de todos os fluidos corporais, não transmissível por água ou ar. Os sintomas de uma infecção por SCP-008 se manifestam em não mais que 3 horas após a exposição, e incluem sintomas de influenza com febre alta e demência grave em estágios avançados. Coma iniciado aproximadamente 20 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas e 12 horas após o início da demência. O início do coma será considerado como um momento da morte do indivíduo infectado. Períodos de necrose celular esporádica generalizada, similar à gangrena. Os tecidos sobreviventes assumem sua função original e se tornam altamente resistentes. Grande aumento da capacidade de armazenamento de oxigênio dos glóbulos vermelhos, resultando em fluxo sanguíneo mais lento e musculatura mais resistente e poderosa. Sistemas nervoso e muscular tornam-se completamente imunes à falência múltipla de órgãos por diversas horas.
capacidade do metabolismo de diminuir até alcançar níveis extremamente baixos, permitindo que o indivíduo sobreviva por mais de 10 anos sem qualquer forma de nutrição. Alta viscosidade do sangue, resultando em sangramento mínimo em ferimentos provocados por balas, perfurações e cortes. Danos aos sistemas de comportamento condicionado, controle motor e comportamento instintivo. Habilidades cognitivas tornam-se retardadas e erráticas. Animais sofrem necrose cerebral excessiva e tornam-se inativos. O indivíduo consegue adaptar-se aos danos causados ao sistema nervoso, mas suas habilidades ficam limitadas a movimentos básicos como levantar-se, equilibrar-se em duas pernas, caminhar, morder, agarrar e rastejar. O indivíduo irá se mover energeticamente em direção a imagens, sons e cheiros associados a humanos vivos. Os indivíduos infectados tentarão ingerir humanos vivos em caso de contato físico. A neutralização de indivíduos totalmente infectados requer trauma craniano significativo. Há fortes indícios que sugerem que SCP-008 não surgiu naturalmente na Terra, já que variantes de complexidade análoga causariam alterações excessivamente drásticas ao ecossistema. Em 1959, uma breve colaboração com a União Soviética foi negociada para encontrar localidades G2 e eliminar amostras de SCP-008 após sua descoberta. A condição das amostras sob custódia da Rússia após o fim da colaboração é atualmente desconhecida. Adendo 008-1. Pesquisas revelaram que SCP-500 é capaz de curar completamente infecções causadas por SCP-008, mesmo nos estágios mais avançados. Item número: SCP-2317 Classe do objeto: dados expurgados. Procedimentos especiais de contenção. SCP-2317 deve ser mantido na área de contenção 179 em uma câmara de contenção reforçada de 3M×3M×3M. Guardas armados devem estar apostos em todos os momentos, a fim de impedir o acesso não autorizado à instalação. Descrição: SCP-2317 é uma porta de madeira e armação originalmente construída como uma porta do porão para um condomínio de Massachusetts no século XIX. Ao abrir a porta, qualquer pessoa que atravessar a moldura da porta será transportada para uma realidade alternativa. Me desculpem por não ter colocado a SCP-682, mas é porque eu não consegui achar nada sobre ele no site que eu pesquisei, então me perdoem.